Ok, vamos à nossa aula 18, né? Nossa aula 18 do assunto de arrendamento mercantil, da disciplina Contabilidade aplicada às instituições financeiras. A gente vai compartilhar aqui a nossa aula. Então, a gente viu a contabilização, né, do arrendamento mercantil, como ele acontece, as contas envolvidas, características específicas para esse tipo de operação. E temos mais nessa aula, é uma aula pequena, é menor, mas completando aqui o assunto das operações de arrendamento mercantil, uma outra peculiaridade, que é o adiantamento a fornecedores e comissão de compromisso. Pessoal, que é isto? Né? Quando um bem depende de encomenda, a arrendadora pode ser compelida a pagar uma parcela ao fornecedor a título de adiantamento. Como que isso funciona? Lembra que a gente estudou, né? A gente viu que nesse processo de arrendamento mercantil, o banco, que é o arrendador, ele não compra um bem para ficar lá em estoque para um possível arrendamento. Não. Ele já vai adquirir aquele bem com o pretenso arrendatário, certo? E aí ele vai comprar este bem e, no momento posterior, recente, né, já ali depois da aquisição, faz-se o arrendamento mercantil. E esse bem ele é adquirido com as especificações do arrendatário, tá? E normalmente o que acontece? O bem ele é encomendado com essas especificações. E neste caso, quando esse bem depende da encomenda, o que acontece? O fornecedor ele pede um adiantamento para a produção desse bem. E o arrendador, não o arrendatário, né, o arrendador, o banco, o dono do bem, ele é compelido a pagar essa parcela ao fornecedor. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando aí com essa questão do adiantamento, tá certo? E da comissão de compromisso. Em decorrência desse adiantamento, a arrendadora pode exigir da arrendatária, né, até o início da vigência contratual, com a entrega do bem, uma remuneração pelo capital aplicado, denominada comissão de compromisso. Vamos ver se você consegue entender comigo. O bem é feito por encomenda, o fornecedor daquele bem exige que quem está adquirindo, que no caso é o banco, lhe dê um adiantamento, tá? Esse valor vai ser adiantado, porém, o banco ele está pegando aquele dinheiro, né, e está adiantando antes desse bem ser feito, consequentemente, antes do arrendamento, tá bom? Do contrato ser efetivamente realizado com o arrendatário, com o seu cliente. O que acontece? Esse tempo do dinheiro, né, ele precisa ser corrigido. E outra, essa correção se justifica através de um compromisso, porque imagine bem, se não há um compromisso do arrendatário ficar com o bem, o que acontece? O banco vai adquirir esse bem, depois o arrendatário não vai ficar com o bem, né? Então, isso é uma espécie de chamado de compromisso e, ao mesmo tempo, de remuneração do capital aplicado. Vocês entenderam? Então, o banco tirou aquele dinheiro, né, deu de adiantamento, e aquele valor ele vai ficar durante esse tempo entre o início da encomenda até o bem ser entregue, né, ele vai ficar nesse tempo um dinheiro que o banco não vai estar com esse valor disponível, e é um valor, como a gente aprendeu, né, na unidade anterior, de captação de recursos aos seus clientes, que também gera uma remuneração do banco para com os poupadores. Tá?
Então, vamos lá, vamos então ver como que é contabilizado tanto o adiantamento e a sua consequente comissão de compromisso por parte da arrendatária. Tem que pagar esse valor para o arrendador. Na prática, a arrendadora é obrigada também a captar no mercado o montante a ser adiantado, né, incorrendo em custo financeiro, que é transferido ao arrendatário, acrescido de um spread, que é o risco da operação. Então, aquilo que a gente acabou de falar, né, também só corroborando com isso, a questão de que o banco não trabalha com o dinheiro dele, ele trabalha com o dinheiro dos poupadores, né? E ele precisa que esse valor seja captado no mercado. Vocês estão entendendo? Ah, professor, mas ele não já vai pegar do dinheiro que tem? Não pode, porque o dinheiro que ele tem, você lembra da questão, existe a questão da compensação, né? Do vínculo daquele dinheiro, da obrigação do banco em devolver o dinheiro, e que todo o dinheiro que é captado, ele é aplicado. O banco capta e aplica, certo? Então, todos os valores ele já tem, né? Já feito o cálculo dos juros, tá? Então, há um vínculo aí para que esse spread se realize para o banco. E aí, quando acontece a informação de um arrendamento, né, e que esse bem precisa ser encomendado e que precisa ser feito um adiantamento a fornecedor, o banco precisa captar esse valor no mercado. E quando ele capta esse valor no mercado, vai haver um custo financeiro, né? E aí esse custo financeiro que o banco vai pagar, né, para esse dinheiro que ele captou, ele precisa ser acrescido do spread, porque o banco ganha dinheiro assim, né? E aí ele vai pegar esse custo financeiro, vai transferir para o seu cliente, que é o interessado no bem, e ainda cresce o spread aí. E aí aquela velha história. Dinheiro, banco sabe ganhar dinheiro, né? Então, pessoal, é isso. Se as comissões de compromisso forem recebíveis mediante inclusão nas contraprestações a receber, prestações a receber, serão apropriadas como receita efetiva nas datas em que tais contraprestações forem exigíveis. Tá? Então, falando de comissão de compromisso, existe essa observação. Tá? A comissão ela pode ser acrescida à prestação. Tá? Não necessariamente precisa ser pago separado, ela pode ser acrescida à prestação. E sendo feito isso, ela vai ser apropriada como receita. Vamos, então, contabilizar? Bora lá. Está aí o nosso exemplo aí. O banco XYZ fez um adiantamento por conta de uma encomenda de um forno industrial a ser arrendado ao cliente, companhia ABC, no valor de 5 milhões. Então, nós temos aqui, ó, novamente, né, um arrendamento, ó, a ser arrendado. Isso quer dizer que é o quê? Um arrendamento mercantil. Há um antigo leasing aqui, certinho? E aí nós temos as figuras, né? Ó, do arrendador, certo? Olha o arrendador aqui, né? E do arrendatário. Olha o arrendatário aqui, certinho? Então, eu tenho o arrendador, que é o banco, normalmente é o banco, e eu tenho o arrendatário, que é normalmente um cliente do banco. Não necessariamente, mas ele torna a ser um cliente do banco, né? Para poder obter um bem arrendado. Forno industrial é o equipamento, daí é um tipo de equipamento que geralmente ele é encomendado, né? No tamanho, em todas as suas especificações técnicas para um determinado fim, né? Para trabalhar a questão, né, de
cozinhar, ou assar, ou aquecer, né? Em determinados tipos de produto. Então, eles são feitos na medida. E aí precisa haver uma encomenda. Então, ó, havendo a encomenda, haverá um adiantamento. E é esse o exemplo que a gente vai ver aqui. O valor aí envolvido é 5 milhões. Vamos ver os dados da operação, né? Quais são os dados da operação? O valor do equipamento está no texto, 5 milhões. A data prevista de entrega, 30 de dezembro de X1. O desembolso inicial, 30 de setembro de X1, o valor de 1 milhão. O desembolso final, 31 de outubro de X1, 4 milhões. Taxa de compromisso de 9% ao mês. Pagamento, não há dessa taxa de compromisso. Ela está sendo incluída nas contraprestações. É a observação que a gente viu agora. Pessoal, aí, sim, fornecedor é o que vai fazer o forno, né? É a Delta SA. Bom, então, desses dados aqui, olha, é interessante a gente, toda vez que a gente for fazer, vocês vão fazer aí na atividade 2, né? Vão trabalhar aí os lançamentos, então os dados são importantes você entender. Então, 5 milhões é o valor que o banco está adquirindo bem. E a contabilização que nós vamos fazer é do banco adquirindo bem. Então, não tem nada a ver ainda com o arrendatário, tá? Então, vamos fazer aqui o valor que ele está adquirindo esse bem. E aí, ó, ele precisa fazer um adiantamento de 1 milhão, tá vendo? Ó? Vai precisar fazer um adiantamento de 1 milhão, certo? A data prevista para pagar, aliás, para receber é 30 de dezembro, porém, ficou acertado aí, né? Que haverá o pagamento para completar os 5 mil, ou os 5 milhões, no dia 31 de outubro. Tá? Aí há uma taxa de compromisso que ele está fazendo com o arrendatário. Aí sim, essa taxa é com o arrendatário, tá? Que é 9% ao mês. É a taxazinha aqui que precisa ser contabilizado, embora não será recebido, né, no momento dessas operações de aquisição, está dizendo aqui, ó, pagamento não há, então vai ser pago ao longo das prestações. Beleza? Então, com esses dados, vamos lá. O desembolso inicial, 30 do 9, né? Então, em 30 de setembro, vai fazer o adiantamento, tá, ao fornecedor. E aí tem contas específicas para isso, pessoal. Está lá no COSIF, né? Olha lá, ó, código 1, você vai aparecer lá, adiantamento ao fornecedor por conta de arrendatários, recursos internos. Pessoal, esse Delta SA aqui não tem na conta, tá? Aqui é um acréscimo que se faz, né, dependendo do sistema que é utilizado, você pode incluir aí para destacar que esse adiantamento é desse fornecedor específico, né? Então, ó, você debitou o código 1, né, no adiantamento a fornecedores, que é uma conta de direito. Lembra, né? Adiantamento a fornecedor é conta do ativo, porque quando você adianta o valor ao seu fornecedor, você adquire um direito para quando da aquisição do bem, você fazer a contrapartida, né? Com o restante saindo do caixa banco. E a conta de crédito é de onde está saindo o dinheiro, né, do adiantamento. Aí, novamente, essa conta aparece aí, tá, na operação de arrendamento. É essa conta que a gente vai utilizar, não vai ter surpresa nas atividades, não, tá? Na avaliação, não. Então, olhando para os razonetes, eu vou debitar o meu direito, natureza devedora, aumenta aí o saldo do direito pelo débito, natureza devedora, diminui pelo crédito, porque está pagando. Certinho?
Então, esse é o lançamento do nosso adiantamento a fornecedor. Fácil? Beleza. Bom, aí vem a comissão de compromisso, né, que é executada no dia 30/10, né? 30/10, você vai pegar 1 milhão, multiplicar por 9%, que é o valor, né, que foi acertado da comissão de compromisso, certo? Aí você debita a conta de adiantamento a fornecedor, conta corrente a receber, no valor de 90 mil, que é 1 milhão vezes 9%, e a conta rendas a apropriar, a conta redutora do ativo, de 90 mil. Daí, depois, quando efetivar o arrendamento, a operação, aí você vai creditar a receita. Então, nesse momento, ó, você vai aumentar essa comissão, 90 mil. Lembra que esse valor ele também é entendido como uma remuneração desse capital de 1 milhão que foi investido, foi aplicado aí na aquisição desse bem. Debitou aqui, creditou na conta redutora. Aí, o desembolso final é feito nesse 31/10, né? Onde você debita o restante em adiantamento a fornecedor de 4 milhões. Aí você me diz, mas professor, adiantamento de novo? Sim, porque nesse caso que ficou acertado, não foi dar o restante quando o bem foi entregue, né? No acerto deles lá, né, ele fez o pagamento ainda antes de receber o bem que está previsto para dezembro, né? Ele está sendo feito o restante do pagamento de 4 mil, mesmo o lançamento de 1 milhão. É o lançamento de 4 milhões. Inclusive, está aí, ó, 1,90 milhão, né? Vai ter o direito aí no valor de 5,90 milhões e saindo o valor de 4 milhões pagando o equipamento, certo? E aí, da comissão de compromisso, aí 30/11, né? Você vai calcular em cima dos 5,90 milhões, né? Que é 9% ao mês, lembra? Então, todo mês vai haver essa correção chamada de comissão de compromisso. Então, como o valor agora é 5,90 milhões, você calcula 9% em cima desse valor todo aplicado, que dá 458.100. Debita no direito do adiantamento e credita na renda apropriada, na redutora. Tá? Então, debitou, creditou, tá aí os valores, certo? No dia 30/11. Daí, 30/12, que é a data em que se recebe o equipamento, né? Também é feita a comissão de compromisso, tá? Vai lá, debita, calculando os 9% agora já no valor corrigido, 5.548, acredita também no rendas apropriadas, tá? Então, essa parte da nossa aula foi apenas para vocês entenderem como acontece o adiantamento e a comissão de compromisso. Porque daqui para frente, perceba, o bem vai ser recebido. E aí faz-se o contrato de arrendamento, né? Já com o bem para ser entregue. Aí, nesse contrato de arrendamento, aí segue o que a gente viu na aula passada. Do lançamento, da aquisição, e aí já não vai ser mais a conta de crédito, já não vai ser mais banco, vai ser o adiantamento, tá vendo? Ele está debitado aqui em 6,47 milhões, e aí ele vai acreditar aqui nos 5 milhões, né? Nos 5 milhões exatos, e o restante vai se tornar spread, renda para o banco. Que aí ele vai depois pegar essa renda, que é 1,47 milhão, e vai fazer a contrapartida, né, para a conta de receita. Certinho, pessoal? É isso. Arrendamento mercantil, a gente fica por aqui. Vocês. Opa, tem a transferência, desculpa. Vamos transferir o adiantamento. Vamos lá. Vamos lá.
A parte da comissão foi lá, né? Foi feito os lançamentos. Aqui, ó, é que nesse dia 30, como eu ia dizendo, né? Você já adquiriu o bem, e aí volta para a aula 17 e você vê que a gente pega a mesma conta, ó, né? Do bem arrendado, especificamente de máquinas e equipamentos, no ativo permanente, ó, tá aqui, ativo permanente, de 5 milhões, e credita os 5 milhões de adiantamento a fornecedores, como eu acabei de falar. Então, você vê lá, ó, o saldo era 6,47, né? Ó, você vai debitar o bem, vai estar agora como um bem físico para o banco, e creditar o adiantamento a fornecedor, e aí ficou só o saldo do spread bancário. Né? Aí a transferência da comissão, você vai pegar a conta arrendamentos financeiros a receber, né, 1.047.429, debitando ela, e a conta adiantamento a fornecedores por conta de arrendatários. E aí você está fazendo, né, essa transferência para zerar o direito que você tinha de adiantamento. Tá? Então, os 5 milhões já foi para o permanente e 1 milhão já vai sendo transferido aí para uma conta provisória também, né, para depois ser feita a contrapartida da receita. Então, tá aí. Você zerou o direito que você tinha, né, e ficou aí a conta com o spread, né? E aí depois você vai pegar, ó, a conta de rendas a apropriar e vai zerar ela, né? Com rendas a apropriar de arrendamentos financeiros a receber, certo? E aí, ó, você zerou a apropriar e creditou aqui a renda, uma outra, fez uma troca, né? Do que era de comissão de compromisso para, desculpa, é isso, exatamente, para arrendamentos financeiros a receber, o RI, ok? É isso aí, pessoal. Atividade 2, né, vai ficar para o dia 3, né? Dia 3 de outubro. Beleza? Até a próxima. Fiquem todos com Jesus.